Muito bem, meus queridos amigos, o estudo da lição de segunda-feira, da lição número 2, falando sobre os crisóis de Satanás, nos mostra como podemos ficar assim expostos a uma perseguição do diabo, porque servimos a Deus. O diabo não se alegra quando uma pessoa ela se afasta dos seus caminhos e abraça Deus, a Jesus como Salvador. Por isso, servir a Deus é um grande desafio. E as pessoas precisam saber que esse desafio pode ser enfrentado com a força divina nos acompanhando. Muitas vezes nós resistimos de forma pessoal, humana, mas temos que resistir na força do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Vocês possam enfrentar o inimigo através da armadura que Deus então nos concede. É uma armadura que Deus concede para todos nós: a paciência, a fé, a esperança, o capacete da salvação, a espada da fé, a couraça da justiça. São armas que Deus nos dá para que possamos enfrentar o inimigo, porque ele vem feroz sobre cada um de nós e não podemos desperdiçar nenhum tempo de preparo. Martinho Lutero contava de que houve uma reunião no inferno e o diabo perguntou aos seus demônios: o que vocês estão fazendo para tirar as pessoas do caminho da salvação? Um demônio disse: eu peguei uma caravana de crentes e levei um redemoinho sobre eles e fiz com que todos morressem. O diabo disse: idiota, eles estavam todos preparados, vão ter direito à salvação. Um outro disse: eu estava vendo um navio cheio de crentes e eles estavam num congresso no meio do mar, eu mandei uma onda grande e afundei o navio. Ele disse: você também é um paspalho, eles estavam preparados e também têm direito à salvação. Um diabo, um demônio com o olhar da serpente do Éden se aproximou e disse: mestre, sabe o que eu fiz? Eu acompanhei um crente durante 20 anos. Durante 20 anos eu disse a ele que não precisava ele se esforçar tanto para estar fazendo a devoção dele. Podia deixar a oração da manhã para outro momento. Estava com pressa, por que tem que ler a Bíblia naquele momento? Por que fazer o culto? E eu fui sussurrando no ouvido dele que ele poderia deixar certas coisas para depois. E assim, com o passar do tempo, 20 anos depois, eu tenho a alegria de dizer que ele está do nosso lado. Eu o fiz desistir da fé. O diabo deu um viva dentro do inferno e disse para os demônios: esse é o plano, façam os crentes, os evangélicos, aqueles que estão servindo a Deus, se tornarem pessoas relaxadas, procrastinadores. Deixa para depois, não precisa ser naquele momento. Então, a pergunta para nós é: como podemos vencer os crisóis do diabo? Através do poder de Deus. A pergunta número 2 da lição de segunda-feira diz assim: como o apóstolo Pedro nos adverte sobre todas as provas impostas pelo diabo e como eu devo mostrar que levo as palavras de Deus a sério. Aqui está 1 Pedro 5, verso 8, sede sóbrio, pois, e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a pergunta: como posso entender as palavras do apóstolo Pedro nos advertindo? Resposta: o apóstolo nos advertiu sobre as investidas do diabo contra nós e nos recomenda ficarmos sóbrios, vigiando em oração, porque o perigo existe. Um leão solto com fome é realmente um grande perigo. Ninguém está seguro com um leão faminto à solta. Lilane Daca, da Rodésia, estava passando por uma casa simples quando viu um leão adulto, assim, de pé na janela, tentando abocanhar uma criança que estava no berço. A criança chorava muito, a mãe da criança, em desespero, não sabia o que fazer. Lilane Daca correu e pulou em cima das costas do leão e moeu-lhe as costelas com socos. O leão adulto virou-se rapidamente e jogou Lilane Daca no chão com uma patada. O leão correu sobre Lilane Daca, que com as mãos e as pernas tentava afastar o leão que tentava abocanhá-lo. Se não fosse o filho de Lilane, que pegou um rifle e disparou certeiramente matando o leão, Lilane Daca não resistiria. Quando ele se levantou do chão, estava com o peito e com o rosto e com os braços totalmente rasgados pela patada ou as patadas que o leão lhe dera, e pelo desespero dele em livrar-se do leão faminto. Lilane Daca, ele é vivo até hoje e ele mostra as suas cicatrizes por ter enfrentado um leão faminto. O apóstolo Pedro diz: cuidado, porque você tem um leão que está rondando ao seu redor. Pergunta número 3, qual o conselho para os cristãos resistirem ao ataque do diabo? 1 Pedro 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
a qual resisti pela fé, firmes na fé. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá a todos vós. A Ele, Deus, seja toda a glória e poderio para todos sempre. Amém. Então, para a pergunta, qual o conselho de Pedro para os cristãos resistirem aos ataques do diabo? Resposta, o conselho é que devemos ficar atentos, vigiando e firmes na fé em Deus, que nos fortificará e nos aperfeiçoará em Cristo Jesus. A luta mais medonha a ser enfrentada contra o inimigo, que é o diabo, é justamente porque ele é um inimigo invisível que nos conhece muito bem. Ele sabe nossas inclinações para o pecado. Se você ficar numa lanchonete durante 1 hora, apenas ali olhando as pessoas passando, as pessoas que entram na lanchonete, você vai perceber que algumas pessoas têm algumas manias. Você rapidamente consegue observar que certas pessoas têm certos hábitos. Alguns gostam de coçar o nariz, outros falam sozinho, outros viram o rosto para lá e para cá, outros olham as mulheres que passam de forma maliciosa. E você consegue já traçar um perfil de algumas pessoas. Imagine então o diabo, uma experiência milenar que ele tem de nos observar, de nos conhecer. Ele nos leva facilmente ao desastre espiritual. Por isso, o apóstolo Pedro diz, fiquem firmes na fé, vigiem, e o nosso Deus vos fortalecerá e vos fortificará. Pergunta número 4, para aqueles que sofrem, o que Deus promete fazer de especial? 1 Pedro 5, verso 10 diz, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá o vosso coração. Então Deus promete aperfeiçoar o crente. Deus promete confirmar a sua fé e o seu poder nas lutas, vai fortificar a fé, vai fortalecer na vida cristã, porque Ele nos chamou para a eterna glória. Deus tem um objetivo, Ele nos quer na sua glória. Ele sabe que o diabo vai nos atacar, por isso Ele vai nos fortalecer e vai nos fortificar. Essa é uma bênção grandiosa que eu espero que você receba, que você peça, que você tome posse dessa bênção. E o apóstolo diz, depois de padecerdes um pouco, vamos ter que sofrer algumas coisas, enfrentar as lutas da vida, as surpresas, mas Deus nos fortificará, louvado seja o seu santo nome. Deus promete força, fé, confirmação e aperfeiçoamento depois das grandes lutas. Em ambos os casos, de você padecer um pouco, ser fortalecido, a declaração falando das aflições e da ajuda divina é verdadeira. Vai existir padecimentos, enfrentamento, mas vai existir também muita força para o cristão. Essa é uma bênção grandiosa. O tempo da prova é curto comparado com a eternidade. O apóstolo Paulo diz assim, eu tenho por mim que aquilo que nós sofremos nessa vida é muito pouco comparado com a eterna glória que nos espera. Então, firmeza na fé. Peça a Deus força para você superar o problema que você está vencendo, o seu crisol. O crisol pessoal, o crisol da vida e o crisol de Satanás. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela bênção desse dia. Abençoa com o teu poder, nos dê a graça de estarmos na tua presença, sermos fortificados pelo teu santo poder. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Que Deus te abençoe nesse dia de segunda-feira e nesta semana. Vamos lá.